Você deve ter notado que nos últimos anos explodiu o volume de propagandas das bets, cassino online, essas coisas, né? Em especial no futebol, né? No futebol diretamente ou jogadores de futebol fazendo propagandas dessas casas de apostas, né? Isso tomou conta, né? Principalmente dos horários nobres dos jogos de futebol, né? Onde é muito comum você ver banco, aposta, bebida e até um tempo atrás tinha até plataforma de garotas de programa, né? Que você, às, sei lá, 5 horas da tarde de um domingo, tava lá, disponível para qualquer um consumir essa propaganda, né? E assim, eu tô gravando esse vídeo só para trazer algumas curiosidades, né? Para todo mundo poder, por si só, ir pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, né? Que são alguns dados alarmantes, né? Então, a gente, primeiro, os primeiros pontos, né? Que alarma, mas para mim não são os mais graves. Mas 15% da população, nós estamos falando de quase 25 milhões de pessoas apostam, né? Dessa galera que aposta, mais de 50% está endividada. E 70% dessa galera que aposta está negativada, né? Então o cara não tem. Ele não tem nome para poder fazer uma compra a prazo, né? Mas o cara ele tá despejando dinheiro nessas plataformas de apostas e cassino online, né? E aí tem um dado assim que é mais grave, que eu acho, né? Que é o seguinte: só falando de agosto de 2024, um mês, 20% do orçamento do Bolsa Família foi despejado em plataforma de aposta ou cassino online, né? Então, assim, tá pegando o público, mais o público CDIE, né? Que é um pessoal mais vulnerável, tanto financeiro quanto intelectualmente, né? E acredita que isso é não só acredita, há motivos para eles acreditarem, né? Existe uma propaganda por trás para ele acreditar que aquilo é um investimento, né? Não um jogo, que eu já vou falar na sequência. Mas é um dado extremamente preocupante. Então, o cara que recebe o Bolsa Família ele tem os seus erros, com certeza ele tem, deve ter, assim, muita fraude dentro do Bolsa Família, mas com certeza tem aqueles que realmente precisa do benefício e gasta com um vício, né? Porque isso acaba virando um vício, né? Só que o que mais chama atenção, tem uma matéria da Veja que assustadora, que aponta, na verdade, mais curiosa do que assustadora, que aponta que há casos de empresas que gastam até 75% da receita líquida da tua empresa em propaganda e marketing. Pessoal, assim, ó, agora eu vou falar com os empresários aqui, se tiver algum empresário ouvindo isso. Me explica como que você gasta. Eu sou empresário, tá? Por isso é o meu espanto e a minha curiosidade. Me explica como que você pega 75% da sua receita líquida, né? Que serve para pagar sua folha de pagamento, os seus impostos, né? E você injetar 75% da tua receita em propaganda e marketing. Me explica essa margem. Tem alguma coisa por trás disso, né? Ou uma lucratividade muito alta, ou que eu acredito que seja um dos pilares desse poder de você poder pegar 75% da tua receita líquida e destinar só para propaganda e marketing, né? Então, bom, explica isso para mim, tá?
E obviamente, né, que dentro desse 75% gastos em receita em propaganda, você tem um pagamento milionário para influenciadores, né? Que inclusive há relatos, né? Assim como que acho que a Blaze foi acusada, que o influenciador ele é remunerado mediante o volume de perda dos usuários, né? Então ele é comissionado cada vez, quanto mais o usuário perde, mais o influenciador ganha. E o influenciador, ele, seja o cassino online, seja as bets, seja os jogos, pior ainda, né, os jogos do Tigrinho, não é difícil você achar, pode ser que agora eles estejam com um pouco mais de cuidado, mas não é difícil você achar ele te vendendo, o influenciador te vendendo isso como uma alternativa de investimento, né? Ou como ganho fácil, né? Os influenciadores de jogo do Tigrinho é muito comum você ver isso, né? Porque para mim não tem diferença, né? Para mim não tem nenhuma diferença. Principalmente quando se trata do cassino online, né? O cassino online ele é programado para você perder, obviamente, né? O cassino físico ele já é assim, né? A casa sempre ganha, né? O cassino online, então, é pior ainda, né? Porque o cassino online, eu acredito que há mais chances de você conseguir manipular o algoritmo, né? E aí, né, com todas esse ano de 2020, aliás, final do ano passado, né, como isso acabou tomando uma proporção uma proporção grande, né? Iniciou-se uma CPI, né, no Senado Federal para investigar, né? Investigar influenciador, investigar possíveis vínculos dessas casas com o crime organizado e da prática desses influenciadores, aliás, de uma prática criminal desses influenciadores também, né? Inclusive, a que mais chamou atenção foi a Virgínia, né, que é uma influenciadora multimilionária. E só que a CPI, infelizmente, né, hoje em dia, né, já faz algum tempo, mas se for fazer uma análise do presente, né, hoje a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal vergonhoso, né? E o resultado da CPI foi basicamente esse aqui. Inclusive, eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis, valeu, Cleitinho. Poxa, quem gostou, já sabe. Bem, isso é o Senado Federal, tá? Esse senhor aí é o senador Cleitinho, né? É o Cleitinho, né? Então, assim, uma casa onde a gente já teve Rui Barbosa, Ulisses Guimarães, que era deputado, mas quando a gente fala do Congresso Nacional, né? O Senado Federal, no modelo inglês, ele é uma casa que era para ser uma casa de senioridade, né? Que os deputados, os deputados federais, eles são os caras que acaloram a discussão e o Senado que deveria trazer senioridade, sensibilidade para a discussão, mas é isso, né? É o que acabou virando. Esse é o resultado. Então, eu acho que para concluir, nesse caso específico, agora já tomou conta, né? Então agora já está provavelmente um lobby absurdo no Congresso Nacional. São plataformas multimilionárias que pagam milhões e milhões em propaganda para influenciadores. Pode ser que estejam pagando deputados, né? Senadores, talvez, não sei, né? Mas que deve haver um lobby, que é proibido no Brasil, claro, né?
Isso com certeza, né? Esse cassino online, bet, isso deveria ser proibido. O brasileiro, ele não deveria ter a liberdade de apostar, porque quando você investiga os números, são pessoas vulneráveis, que as que mais são prejudicadas são pessoas vulneráveis financeiramente e intelectualmente, que olham um influenciador divulgando o jogo do Tigrinho e acreditam que aquilo realmente vai trazer uma renda extra para ele. Então, as bets, cassino online, isso deveria ser proibido e deveria ser extirpado do Brasil, né? Mas, infelizmente, já tomou uma proporção muito grande, com muito dinheiro por trás, e dificilmente essa realidade vai mudar num curto prazo. Fim.